Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Nono não, desculpa, do oitavo. Hoje nós vamos falar então sobre a composição dos alimentos. Esse material, esse módulo, a gente vai dividir em três partes, tudo bem? Porque ele é um pouquinho extenso, então para até não ficar muito cansativo. A primeira parte do material de vocês começou com esta imagem, né? Aonde aqui, ó, a pergunta tinha: Jane tem 30 jujubas e come metade delas. Agora, o que ela tem? Né? Então, aqui a gente acha que é uma pergunta envolvendo um problema de matemática, mas se a gente trazer para o lado da biologia, a gente tem uma outra resposta. Ela tem agora uma alta taxa de açúcar, né? Então, é importante aí a gente vai associar agora essa questão dos nutrientes, né? Partindo disso, nós temos o primeiro item: comida, alimento e nutriente. Então é importante saber que o organismo humano ele precisa de algumas substâncias para que a gente possa desenvolver e manter o nosso funcionamento. Essas substâncias são obtidas, né, dos mais variados alimentos que a gente encontra e que a gente come. Após serem então ingeridos, eles vão passar por diversas transformações e aí eles vão ser então absorvidos pelo nosso sistema digestório. O termo, né, os termos, na verdade, alimento e nutrientes, tendem a ser usados como sinônimos, tá? Mas é preciso diferenciá-los para se evitar aí algumas pequenas confusões. Quando a gente fala de alimento, alimento é aquilo que ingerimos para saciar a nossa fome. Ou seja, estou falando da comida, né? E aí então eu tenho verduras, legumes, arroz, feijão, frutas, carnes e assim por diante. Isto é um alimento, são alimentos. Quando a gente fala de nutrientes, já aí nós já partimos para um conceito mais científico, mais técnico, né? Que são substâncias essenciais ao nosso organismo. Então, são utilizadas, essas substâncias são utilizadas pelas células e devem ser repostas, né? Por meio dos alimentos. Então, os nutrientes, a gente pode entender que eles fazem parte dos alimentos, né? Para serem aproveitados, né, os nutrientes precisam ser retirados então dos alimentos durante aquele processo digestivo, para então entrar nas células e assim participar da liberação de energia ou da construção da célula do nosso organismo, né? Então, olha a importância dos nutrientes. Os alimentos podem ser fontes, né, dos seguintes nutrientes. Então, nós vamos ver no decorrer aí deste módulo, nós vamos falar de carboidratos, nós vamos falar de proteínas, nós vamos falar de lipídios, nós vamos falar de sais minerais, vitaminas e ainda a gente vai falar lá no finalzinho de água e de fibras, tá bom? E aí, então, dando continuidade. Um mesmo alimento, ele pode fornecer vários tipos de nutrientes, tá? Às vezes a gente fala assim, a carne, ela é proteína. É porque na carne existe maior quantidade de proteína. Ah, no macarrão tem carboidrato. É porque no macarrão tem maior quantidade de carboidrato. Mas isso não significa que o macarrão ou a carne apresentem ou possuem, né, outros nutrientes. Antes de dar continuidade, vamos trabalhar esta imagem aqui que é de um rótulo, né? Os rótulos então vêm nas embalagens, né, dos alimentos, e por vezes eles vêm nos trazer informações, né? Conhecimento, né? Que algumas pessoas acabam, né, ficando intimidadas em consultá-los porque podem não entender aí o que o rótulo nos traz. Então vamos desmistificar aí um pouquinho sobre o rótulo, né? Eles trazem informações, primeiramente, valiosas, especialmente para pessoas que apresentam alguma restrição alimentar. Se você não pode comer um certo tipo de alimento, o rótulo vai te explicar ali se tem ou não tem aquele nutriente, né? Então, nós temos aqui na imagem algumas informações básicas que a gente encontra nos rótulos, né? E além dessas informações que a gente chama de nutricionais, os rótulos eles também vão informar a quantidade de corante, os outros aditivos utilizados na fabricação do produto, o que pode indicar então também o grau de processamento que a gente já viu em módulos anteriores, né? Além disso, eles também informam se o alimento contém componentes como glúten, né? Ou seja, que é um nutriente, né, não indicado para pessoas com doenças celíacas,
né? E a fenilanina, que também é não indicado para pessoas com uma doença chamada fenilcetonúria, né? Saiu aí a doença. E, além disso, ele traz o rótulo, traz aí a data de validade do produto, que é muito importante, tá? Então, ter o hábito de ler o rótulo de alimentos pode ser uma boa orientação na escolha, tá, de suas compras, né? Lembre-se, tá, de preferir os alimentos que são considerados comida de verdade. São aqueles que são nutritivos, né? E não só aqueles que são energéticos. Mas vamos lá. Então, o rótulo ele traz aqui a indicação da porção. O que que essa tabela nos representa de acordo com essa porção? Então, né, numa porção que corresponde a 30 gramas, ou seja, uma colher de sopa, nós vamos encontrar a quantidade de nutrientes, tá? Né, que é aqui o primeiro, valor energético, né, o quanto que ele tem de energia, e aqui nós temos essa sigla VD, significa então, na verdade, valor diário, né, a porcentagem. Na sequência, nós temos os nutrientes, né, que vai desde carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio e assim por diante, a quantidade que ele tem e o valor diário que a gente deve ir. Aqui embaixo a gente tem aqui o padrão, né, que são os valores estabelecidos para um adulto normal, ok? Que vai ter uma dieta e uma alimentação em torno de 2.000 calorias por dia, tá? Então, essas são as características aí dos rótulos. Então, não fiquem mais com medo, né, para olharem os rótulos, né? Partindo disso, então, a gente foi falar então aqui sobre a denominação dos alimentos, que era um texto que a gente leu. Habitualmente chamamos o alimento pelo nome do nutriente que ele apresenta em maior quantidade. Por exemplo, referimos-nos ao pão e ao macarrão como carboidratos, mas isso não significa que eles sejam compostos somente de carboidratos, e sim que são alimentos ricos nessas moléculas. Nesses alimentos também há glúten, né, que é um conjunto de proteínas, por exemplo, mas o principal nutriente é o amido, que é um carboidrato. Outro exemplo são as carnes, importantes fontes de proteínas, mas que também podem ser ricas em lipídios. É aquilo que eu havia falado. Não é porque a carne a gente já associa ela à proteína que ela não vai ter outros nutrientes, né? E aí, dando continuidade, vamos falar do nosso primeiro nutriente, né, que é lá, ó, carboidratos, também conhecido como açúcares, sacarídeos ou glicídios. Então, carboidratos, na verdade, são moléculas, né? As moléculas desse grupo de nutrientes são formadas por três átomos principais. Normalmente a gente encontra em grande quantidade o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? E eles são fonte de energia, os carboidratos, né? No final da digestão, os carboidratos são reduzidos a monossacarídeos, né? Porque nós temos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, o monossacarídeo que a gente vai absorver, né, dando destaque para ele, é a glicose e outros açúcares simples que a gente vai ver no próximo slide. Mas então o que que acontece? Durante o processo digestivo, né, aquela molécula grande de carboidrato vai sendo quebrada em estruturas menores até chegar ali na sua composição de monossacarídeo. Estes podem se unir e formar carboidratos maiores, chamados então de disacarídeos, né, que são formados por dois monossacarídeos, e os polissacarídeos são compostos por mais de 10 monossacarídeos. Né? Então a gente vai ver essa tabela na sequência que mostra lá ó, a classificação dos carboidratos. Monossacarídeos, destaque para glicose e frutose. Glicose encontrada lá, ó, moléculas de glicose, menor unidade, moléculas de frutose, menor unidade. Então, é menor estrutura, é aquilo que o corpo vai absorver. Aonde a gente encontra? Em frutas, mel, xaropes de milho, né, frutas e mel. Os disacarídeos, destaque para a sacarose e a maltose. A sacarose ela é formada de uma molécula de glicose mais uma de frutose, e a maltose é a molécula de glicose mais outra molécula de glicose. A sacarose é encontrada na cana-de-açúcar e a maltose nos cereais. E aí nós temos os polissacarídeos, que é a união de mais de 10 monossacarídeos. Então, a partir de 10 monossacarídeos, a gente já considera como um polissacarídeo. Nós temos o amido, tá? Que são várias moléculas de glicose. Na verdade, amido, glicogênio e celulose são várias moléculas de glicose que vão fazer a sua composição. O que vai diferenciar eles é o arranjo que nós vamos ver daqui a pouco, tá?
O amido, então, ele é encontrado como substância de reserva na batata, no arroz, na farinha e no trigo. O glicogênio é uma substância de reserva, só que na célula animal, tá? Então é encontrada no fígado e nos músculos. E a celulose, então, ela faz parte ali, ó, dos alimentos de origem vegetal, principalmente aqueles que a gente come de forma in natura, tá? Então, quando a gente olha para os monossacarídeos, né, que se combinam em diferentes formas dos alimentos, e aí neste quadro aí a gente pode encontrar os carboidratos e as suas combinações. Lembrando que monossacarídeos é a sua menor estrutura, exemplo, glicose e frutose, é aquilo que a gente absorve, né? De sacarídeos, a gente tem a sacarose e a maltose. Para absorver, a gente precisa quebrar em moléculas de glicose e frutose ou de glicose e glicose. E os polissacarídeos, a gente realmente precisa quebrar para poder absorver só a sua estrutura mais simples, né? E aí nós temos então agora os polissacarídeos, né? O amido, substância presente nos vegetais, é uma das nossas principais fontes de energia. É um polissacarídeo cuja unidade é a molécula de glicose. Outro polissacarídeo composto de glicose é a celulose, que constitui as fibras de nossa alimentação, tá? Daí nós temos lá, trataremos isso mais adiante, né? A glicose é produzida no processo de fotossíntese das plantas. O amido e a celulose são alimentos de origem exclusivamente vegetal. E os animais e os fungos reservam um polissacarídeo chamado glicogênio, também constituído de muitas moléculas de glicose. Em nosso organismo, armazenamos esta fonte de energia principalmente no músculo e no fígado. Apesar de os exemplos apresentados serem constituídos, né, de glicose ou, né, compostos de glicose, os arranjos das moléculas são diferentes. E aí a gente tem aqui, ó, na letrinha A, nós temos então aqui a celulose, na letrinha B nós temos o amido e na letrinha C nós temos então o glicogênio. Então é de acordo com esse arranjo, essa associação dessas moléculas de glicose que a gente vai ter a diferença de celulose, amido e glicogênio, ok? Bom, o que eu queria falar nesse momento era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!